tarde, pessoal. Vamos iniciar o nosso culto, né? Pedir a Jesus aí que possa nos ajudar, nos abençoar neste momento de prece, de oração, né? Quem quiser aí separar uma garrafinha com água para fluidificar, né? Para deixar aí já preparada para a presença da espiritualidade, né? A gente já vai iniciar aí dentro de um minutinho, né? Só esperando mesmo o pessoal e se preparando, né? A pessoa que vai chegando, vai trazendo aí, né, as suas demandas, né, suas necessidades, né? Lembrar que o nosso culto ele é bem rapidinho, né? Sempre a gente faz uma leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e após a gente faz uma leitura do obra subsidiária, né? Nós estamos lendo aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, né, do nosso querido Emmanuel, né? E ao final do culto a gente tem a nossa irradiação coletiva, que é uma prece que a gente faz, né, por todos aqueles que estão em necessidade, por todos aqueles que estão precisando de ajuda, né, pedindo aí a espiritualidade para nos abençoar e nos ajudar, né? Então, né, o culto ele é um hábito, né, da doutrina espírita, né, que a gente aprendeu lá com os amigos espirituais, né, que começa com Jesus, né? Quem quer ver a origem do culto no lar, leia o livro Jesus no Lar, né, pelo espírito Neio Lúcio, através do Chico, um livrinho pequenininho assim, laranjinho, né, um livro de mão, né, e lá conta como começa o culto do Evangelho no Lar, na casa de Pedro, né, que é o momento onde a gente vai, né, aprender ali o fundamento do culto, né. Jesus faz o primeiro culto na casa do Pedro, né, com a família dele. Então a gente, né, aproveita aí, né, e relembra essa vibração do Cristo, certo? Vamos fazer nossa prece, né? Boa tarde para todos, quase boa noite, né? Daqui a pouco. Então vamos lá. Jesus, mestre e amigo, companheiros espirituais, agradecemos a oportunidade, o entendimento e a luz e pedimos que nos ajude a caminhar através do bem, da paz, do amor. Dá-nos, Senhor, as energias necessárias, a espiritualidade, acima de tudo a boa vontade e o carinho, para seguirmos junto a Ti, na caminhada, no entendimento, na paz. Senhor, fique conosco e permite que possamos estabelecer em nossos corações as melhores vibrações do bem, da paz e do afeto. Abençoa a nossa casa, abençoa a espiritualidade, que nos orienta e protege, e permite, Senhor, que possamos estar contigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, vamos lá, né, começar aqui com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui o que a espiritualidade traz pra gente. Estamos aqui no capítulo 19. Olha só. A fé transporta montanhas. Então o tema do nosso culto hoje, né, a espiritualidade quer trabalhar com a gente a nossa fé. Capítulo 19, né, item 6. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé é cega, não examinando nada, e aceita sem controle o falso como verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé, porém, repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que é verdadeiro na obscuridade, o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sob um ponto de crença é confessar impotência e demonstrar que se tem razão. Então, no primeiro momento aqui, os espíritos do Kardec estão falando da fé cega, né? Que é aquela fé que você acredita em tudo, né? Sem nem questionar. E a fé raciocinada, né? A fé raciocinada é aquela que acredita porque entende, né? Então a gente acredita porque a gente busca compreender. A gente acredita porque se baseia, né, na experiência, na evidência, no entendimento.
A fé cega, normalmente, né, como os espíritos falam aqui, ela descamba para o fanatismo, né? Então a pessoa que tem uma fé cega, ela tende a se tornar fanática, né? E quando fala de artigo de fé aqui, não é só a fé religiosa, é a fé em qualquer coisa, né? Quando eu me prendo fanaticamente ou com uma fé totalmente cega a uma pessoa, a uma ideia, né, a uma situação, eu tomo um passo de cair no fanatismo, né? Porque a fé cega, ela não admite a diferença, ela não admite a contradição, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa fé, né? A fé que a espiritualidade nos sugere aqui é a fé pelo entendimento. Por que você acredita? Eu acredito porque eu entendo, porque eu experimento, porque eu sinto, né? Então a gente, né, a experiência espiritual é a grande busca, né? Por isso que muita gente acredita em uma série de coisas e outras não, porque a experiência de cada um de nós difere. Então eu acredito naquilo que eu experimentei, o outro acredita naquilo que ele experimentou, ou, se é fé cega, naquilo que disseram para ele que é verdade, né? Então está na hora de trabalhar a nossa fé, né? Mas uma fé com discernimento, né? Uma fé racional, né? Uma fé onde a gente pense por que a gente acredita. Então, vamos abrir aqui o outro livrinho aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver se o Emmanuel fala alguma coisa sobre fé pra gente. Olha só. Estamos aqui no item 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, aqui, ó, item 130, chamado, tem o título Tristeza. Nossa, o que a tristeza tem a ver com a fé? Vamos pensar aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Quem falou isso foi o Paulo, na segunda carta aos Coríntios, né, que ele escreve, capítulo 7, versículo 10. Então Paulo fala da tristeza como algo bom, né? A tristeza como ferramenta de construir o novo, né? Não a tristeza do mundo que gera morte, né? Que é aquela tristeza que paralisa, né? Mas a tristeza daquele que vê que está enganado ou que errou, mas que deseja transformar essa tristeza, né, num movimento aí de construção de luz. Olha só o que o Emmanuel fala. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e uma segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência do dinheiro adequado aos seus excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia das reencarnações coletivas e perigosas. Ou seja, né, a onda mental da tristeza inferior nos prende às reencarnações. Né, a tristeza por não poder fazer os nossos excessos. Né? Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha pela restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por este caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos do esforço para as novas edificações do destino. Então aqui duas situações, né? Primeiro, fala da importância da fé, né? Da fé não ser fanática, ou seja, da fé não ser cega, né? Da fé baseada no entendimento. E depois ele traz a ideia da tristeza, né? Que é a tristeza pela ausência, que é a maior, né? Que a maioria de nós tem. Ou seja, eu não posso fazer o que eu quero, então eu estou triste, eu não posso roubar, não posso bater, não posso me vingar, não posso agredir, não posso experimentar o prazer, não posso, né? Ter o dinheiro para gastar em farra do jeito que eu quero, então eu estou triste. É a tristeza do mundo. E tem a tristeza de Deus, que é o quê? É a tristeza daquela situação que você se percebe, né, dentro das suas limitações, que é a tristeza que vai servir como o quê? Trampolim para melhor. Fala, peraí, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, né, eu tenho que crescer em algum aspecto, né, e essa tristeza é a tristeza divina. Né? Assim como existe a fé cega e a fé raciocinada, existe a tristeza do mundo e a tristeza divina. Né? Então que a gente procura entender para poder modificar. Né? Eu acho que a grande lição aí dos amigos espirituais para hoje é isso. Vamos entender para poder mudar. Né? Não vamos fugir da dor, vamos aprender com ela. Por que eu estou sentindo dor? Por que isso me incomoda? Né?
Crise existencial e tristeza divina depende, né? Porque tem gente que entra em crise existencial porque não conseguiu viver, né, todos os seus desejos. Então, às vezes a pessoa ela quer prazer acima de tudo e a vida não está dando para ela o prazer, uma satisfação que ela queria, ela entra em crise existencial, né? Então, às vezes o vazio, né, esse vazio que você está falando, aquele vazio que a gente sente a falta de Deus. Falta de Deus é um termo muito complexo, né? A gente poderia dizer que é o seguinte: é falta daquilo no qual a gente às vezes está jogando todas as nossas fichas. Por exemplo, às vezes a pessoa passa a encarnação dela toda, a vida dela toda, né, buscando uma solução afetiva. Ela quer casar, ela quer ter uma família, isso, né? E quando ela não adquire isso, ela começa a sentir um vazio, né? Mas esse vazio não é espiritual, esse vazio é de algum conteúdo, né, da relação afetiva que ela tem. E aí qual que é a razão dela ter esse vazio? É porque ela está num processo de reajuste de sentimento. Então, às vezes eu estou sentindo um vazio, né, existencial, porque eu não sou tão rico quanto eu queria, eu não sou tão famoso quanto eu queria, né, não sou tão relevante, ou não apareço, eu não tenho título, né, estou aqui jogando várias ideias, né. E esse vazio é exatamente o que eu preciso para crescer. Porque se eu tiver, né, o objeto do meu desejo, eu vou sofrer por causa disso, né, eu vou ter ali, né, uma dificuldade. Então, às vezes, a limitação é um mecanismo de crescimento espiritual. Aquilo que a gente não tem, muitas vezes que a gente sente tanta necessidade, é um fator positivo para a gente, nos ensina, né? Então, assim, a tristeza espiritual é a tristeza daquela ideia assim: olha, eu estou agindo errado, eu quero melhorar. Eu percebi que eu não sou tão bom quanto eu imaginava, que eu não sou tão inteligente, ou tão caridoso, ou tão espiritualizado. Eu me vi egoísta, eu me vi, né, com alguma dificuldade, né? E isso me toca. E eu quero, né, eu fico triste. Por quê? Porque eu queria ser melhor. Essa tristeza é positiva, né? Então, o vazio normalmente, né, é falta de foco, né? Falta de a gente encontrar o para nos preencher. Tinha a frase, né, encher o coração com Cristo, né? Tem essa frase. Isso é muito, parece que é muito metafórico, né? Muito, encher o coração com Cristo, como é que é isso, né? Mas são as ideias de Jesus, né? Aquilo que Jesus, né, nos ensina, tipo assim: olha, perdão, compreensão, encher o coração com as ideias de Jesus. Aí se torna vivência, isso nos preenche. Seja a prática da caridade, a prática do amor, da compreensão, né? Quando a gente fala caridade, não é a caridade de você sair de sua casa e ir para a casa espírita ou coisa disso, é só um aspecto. A caridade que a gente está falando é a caridade em relação ao outro, que às vezes convive com você. Compreender as limitações daqueles que convivem com a gente é um grande passo para a gente encher o nosso coração, né? Vamos lá, né, pessoal? Agora nós vamos fazer aqui a nossa irradiação, né? Quem quiser colocar os nomes aí pra gente, né? A gente vai ler os nomes enquanto a gente faz a prece de irradiação, né? Pra quem quiser deixar a água fluidificando também, pessoal, fique à vontade, né? Pra gente poder ir juntos, né? Tocar nessas energias de luz aí, pedir espiritualidade para trazer, né? Como ocupar o vazio da tristeza do mundo. Enche seu coração com Cristo. Não tem segredo não, né? Modifica os valores, que é tão difícil, né? É um processo de reconstrução de personalidade, né? Que a gente luta aí milênios para fazer. Então não adianta falar, achar que semana que vem a gente vai fazer esse processo. Não, esse é um processo de milênios. A gente vai substituindo valores, os valores transitórios, deixando de lado, entendendo que eles são transitórios, né? Ei, André, minha prima, beijão pra você, André. E a gente vai transformando esses valores aí na medida do tempo, né? Eu vou começar a ler os nomes aqui, ó, né, do pessoal aqui do bate-papo aqui do Jitsi, e depois eu leio os do Instagram, né, que tá gravando nos dois. Então vamos lá: Denise Rodrigues Fortes Almeida, né, que tem o exame do Detran, ó, Deus abençoe, né? Magali Cora Vital, Júlia Vital Verli, o Andres Cora Vital, José Cavalcante Raia, Maria de Fátima Raia Neg e Maria do Socorro Raia, né? Nós estamos aqui na nossa irradiação. Nós vamos falar os nomes e fazer juntos aí a prece de irradiação. Vou puxar aqui que tem um monte de nome que ficou para trás aqui. Luiz, Maria das Graças de Souza, Rafael Ferreira de Moraes. Pega aí, opa, demorando. Lara, a priminha, Cristiane Macedo, Antônio Nascimento Oliveira, Ruth, em tratamento de câncer, Cristiano Souza do Nascimento, Silas Vivaldini,
Vitor Arzola, Marina Arzola e Silvio Arzola. Antônio Soares, Daniele Santos Ferreira de Carvalho família, Cristiano de Paula Gouveia, Lar de Jaime Santos Júnior, Marcos Henrique Guimarães da Costa família, Marina Campos Castriota, com problemas de saúde, Camila e família, todos os amigos em necessidade, Lar de Ricardo Alvarenga Lopes, Eloy Francisco de Barros, Eline Nathalie Marques de Oliveira Ferreira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira e Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Valéria Garcia Amaral Reis, Alexandre Souza do Nascimento, Rejane Júlia Duarte, Aparecida do Carmo Oliva. Opa, tá rodando? Tô tentando puxar aqui. Estão pedindo, André. Deus abençoe ela. Ana Maria Matos, Bruno Eduardo Rodrigues, Luísa Cândido Marques, desencarnada, Aline Laís Lopes, Jaqueline Nilza Marques, Guilherme Luiz Quaresma dos Santos, Hélito Hipólito de Oliveira e Janaína de Oliveira Bravo, Aline Souza, Michele Feitosa, Wesley Oliveira, Haroldo Aquino Filho, Cristiane Marcondes, Ana, Maurício José da Paixão, Leila Souza, Janaína Musso, Rafael Pacheco e Bernardo Musso, Sandoval José Marques, que está desencarnado, Jesus abençoe, Cela Maria Velar de Carvalho, Clarice Gouveia, Viviane Gouveia, Sara Gouveia, Júlio Gouveia, Edson e Ricardo, Érica Campos Castriota e esposo, Sandro Tadeu Macedo, que está desencarnado, Deusdério Pinto da Silva, Cibele de Souza, Sabrina Souza e família, Aislan Souza e família, Ângelo Magno de Souza e família, Maria Luísa, Geraldo Magela de Souza, Jairo Matos, desencarnado, Roberto Souza de Paula, Maria Gorete de Paula, Maria Fátima Raia Neg, Maria do Socorro Raia, estou olhando aqui, no Jitsi. Pedimos, Senhor, por cada um destes nomes que aqui estão colocados. São seres tão importantes ao nosso coração. Pedimos para eles discernimento, força, amparo. Abre, Senhor, os olhos, os corações daqueles que se perdem pelos caminhos da vida e permite que possamos nos elevar acima das dificuldades que carregamos, confiantes no Teu amor, na Tua presença, no Teu amparo. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família que busca a Tua presença, Tua palavra, Tua luz. Ajuda-nos na caminhada, dá força àqueles que amam e amparam, sustenta as mães, os pais, aqueles que buscam pelos seus filhos, por aqueles que amam. Dá força, Senhor, para que o amor se multiplique e seja cura, transformação e resgate. Ajuda, Senhor, aqueles que sofrem, principalmente aqueles que sofrem pela ignorância e pelo ódio. Leva as energias da espiritualidade maior para que juntos possamos afastar a escuridão e trazer luz, resgate e harmonia. Ajuda-nos a acordar do sono, do letargo que muitas vezes nos envolve, que possamos sair das ondas do egoísmo, do ressentimento, da amargura. Abençoa, Senhor, a todos nós e fica conosco, hoje e em cada momento. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, a gente agradece a todos que participaram, pede a espiritualidade por todos os nomes, por todas as famílias que estão aqui, tanto aqui no Jitsi aqui quanto no Instagram. A gente vai deixar salvo, a gente sempre deixa salvo o culto. Lembrar, gente, hoje à noite nós estamos lá na reunião, lá no Francisco de Assis, daqui a pouquinho, a gente tem palestra lá na casa, quem quiser conhecer o nosso trabalho, todo sábado nós estamos lá também, a gente voltou lá com as atividades full time, nós estamos lá com mais de quase 80 famílias acolhidas lá no Francisco de Assis, então a gente está fazendo campanha para a cesta básica, essas coisas de sempre, que todo mundo já está cansado de ouvir eu falar aqui, Então a gente agradece a todos. Lembra, quarta-feira nós temos nosso estudo, do livro Os Mensageiros do André Luiz, e quinta-feira nosso estudo de tema livre, o estudo de evangelho que a gente sempre usa, que é o estudo das perguntas e respostas, mas que a gente sempre puxa para o lado do evangelho, tá bom? Fiquem todos com Deus, muita paz, muita luz, Lembra de guardar água fluidificada aí, tomar, ou virar lá na geladeira, tem gente que vira no filtro,
E tem gente que toma, tem gente que separa um copo para cada um. Isso aí é a intuição de cada um, aí vai dizer como fazer, né? A água contém aí o medicamento necessário que os amigos espirituais levam para cada família, né? Se tá com aquele filho difícil lá, né? Dá lá a aguinha para ele sem ele saber, né? Dá lá, Jesus abençoa a água. Né? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até mais tarde, se Deus quiser permitir. Jesus nos abençoe a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.